Chegamos à fase 4 para a gente pensar um pouco sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como eu te disse na fase anterior, a linguagem é algo muito amplo que envolve muitas formas de expressão, todas as formas de expressão possíveis. E eu posso me expressar usando palavras ou não. Quando eu não me expressar usando palavras, quando eu usar apenas signos visuais, cores, imagens, formas, eu digo que eu estou usando uma linguagem não verbal. E ela também exige uma interpretação. Então, ela também exige uma análise dos elementos. Do contrário, quando eu utilizo palavras, eu tenho uma linguagem verbal. Então, eu utilizo palavras, signos linguísticos, para expressar o meu pensamento. Na maioria dos casos, o que a gente tem é uma combinação desses dois elementos, de elementos com palavras, linguagem verbal, e de elementos sem palavras, linguagem não verbal. Quando nós estamos conversando, por exemplo, as expressões faciais elas dizem muita coisa. Isso aí é linguagem não verbal que está sendo combinada com as nossas palavras, com a nossa linguagem verbal. Isso se chama linguagem mista. Existem alguns gêneros textuais que utilizam muito a linguagem mista. Os textos publicitários, por exemplo, as tirinhas, as charts, os cartoons. Então é importante que quando isso aparecer no Enem, esse comando para você observar a linguagem verbal, a linguagem não verbal ou a linguagem mista, que você faça uma leitura ampla, envolvendo tanto a palavra, quanto a imagem, quanto as tonalidades. Vamos ver como é que isso aparece na prova, vamos praticar!